Continuando a conversar com vocês sobre a cultura celta e agora trazendo um pouco das deusas celtas. Eu trazia para vocês a questão da magia, dos encantamentos e da força dessas mulheres, que está totalmente na forma deles enxergarem o mundo ou viverem dessa forma de acordo com a natureza. E que às vezes pode parecer difícil de compreender quando se tem uma ideia romântica desse povo que ao mesmo tempo é olhado como um povo que tinha uma magia, que tinha uma forma serena, uma forma sadia de viver dentro da natureza. Mas também eu trazia para vocês o lado desse povo guerreiro, desse povo forte e que defendia a sua prole, a sua subsistência, a sua maneira de viver, pois compreendiam que dela dependia toda a sorte daquilo que vinham a ser os seus filhos, ou aquilo que eles acreditavam ou chamavam de Deus e de deusa. Eles defendiam com a própria morte. Eu trazia para vocês o quanto que as forças da natureza e seus elementos têm também os dois lados. E não é que tem também. Na verdade, eles são. Os celtas, quando iam para as guerras e foram descritos que as mulheres eram feiticeiras e de alguma forma, hoje a gente compreende que elas, com os seus gritos, com os seus brados, com as suas evocações dos elementos, com a sua magia, os seus encantamentos, e também dos druidas que estavam à frente com elas, com as suas sacerdotisas, elas, na verdade, estavam em plena comunhão com os elementos. E por isso assustavam. Então, ou seja, pelos seus gritos, pelos seus brados, pela forma corajosa com que elas incentivavam os seus guerreiros, que também não tinham medo da morte, e iam e avançavam. Tem uma lenda que conta que uma tribo se pintava toda de azul e eles iam nus para as batalhas. E na verdade hoje, pesquisando essa planta dessa cor azul que eles se pintavam, se sabe que essa planta, na verdade, ela era como que uma defesa, caso eles tivessem algum ferimento, elas funcionavam tipo um antibiótico, alguma coisa, para que aquele ferimento não infeccionasse. Então, além de trazer uma visão que possa assustar o inimigo, pintar nus e pintados todos de azul, também era uma forma deles se protegerem de ferimentos. E aí a gente percebe sutilmente uma sabedoria colocada a serviço daquilo que ele se propõe a fazer. O interessante no panteão celta, principalmente das deusas, é que eles não têm uma deusa para o amor. Assim, por exemplo, como a mitologia grega, que tem Afrodite, tem Vênus e outras mitologias. Eles tinham deuses e deusas representando essas forças que eles percebiam. Eles não precisavam de uma deusa do amor, porque eles amavam viver e amavam a Mãe Terra. Então, defender a Mãe Terra era o amor. Era defender os seus, era defender aquilo que eles acreditavam. E por isso não temiam a morte, porque sempre souberam que todo início tem fim, mas que todo fim tem um reinício, um recomeço.
E aí já aparece um terceiro elemento, não só como nós vemos hoje, começo e fim, mas começo, fim e reinício. Algo retorna, porque eles viam isso na Mãe Natura. Porque a planta se tornava semente, da semente voltava para a terra e voltava a ser uma planta. Não a mesma, não igual, mas carregando tudo o que era da sua essência ou de que era daquele reino. No mundo animal, vivendo dessa forma, é interessante observar essa ligação com a Mãe Terra, com esse feminino, que outras tribos também carregaram, mas que nos celtas há como que um avanço quando eles lutam principalmente pela soberania da Mãe Terra. E essa palavra soberania, ela era tão forte na sua cultura, que se eles tinham um rei, e ele pela sua bravura e sua coragem, ou porque ele vinha já com esse encargo, ou vinha dessa família, ou tinha alguma ligação e poderia ser o seu rei, ele só seria aceito depois que ele fizesse o ritual do casamento com uma sacerdotisa, e aí vem todo aquele folclore, ou seja, também uma grande verdade das fogueiras de Beltane. Mas acima de tudo, percebam que o homem que carregava essa força do masculino, que é da coragem, da valentia, que era do guerreiro, da força física, ele tinha que fazer o ato sexual num ritual com uma sacerdotisa, e naquele momento ele era o Deus e ela era a deusa. O que está por detrás disso simplesmente é o equilíbrio entre o masculino e o feminino. Cada um agindo, ou cada um carregando aquilo que cabe. Assim como eles tiveram também rainhas, assim como eles tiveram mulheres guerreiras, ou assim também tinham aquelas que, além de serem sacerdotisas ou feiticeiras ou bruxas, queiram vocês chamar como queiram, ou aquelas que viviam na comunidade, plantavam, colhiam, faziam as roupas e mantinham essa rotina, não, esse ritmo, para que essa sociedade estivesse bem. Todas elas eram valorizadas porque eram essencialmente a representação da Grande Mãe. Para os celtas, a deusa, geralmente ela vinha com um cunho ou uma representação tríplice. Era a deusa, a donzela, a mãe. Ou a donzela, a mãe, a anciã. Sempre com esse olhar representando as forças da lua, que ainda hoje a gente vê sendo trazido muito de novo pelos Wicca, pelos sagrado feminino, de todos esses movimentos que estamos vendo. Essa maneira de ver, ou de olhar, ou de perceber o feminino, era perceber as forças que estão emanando naquela fase da lua ou naquela fase da mulher. Então a deusa, normalmente, as que são mais conhecidas, carregavam também essas três faces. E aí também eram deusa, feiticeira, curadora, que seria também a sacerdotisa. E aí você percebe que
não é sempre ou só uma coisa. Que de alguma forma o olhar desse povo era bem mais amplo, sempre unindo o céu, a terra e o mar. Mas conversamos sobre isso no próximo vídeo. Até lá!